Segundo livro das Crônicas, 26, o rei Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos ler o 5. Eu quero que vocês gravem depois desse versículo. 5. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazias, oficial sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinado para as torres e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína,
e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram-lhe ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Oremos. Nosso Deus, nós rogamos que o Espírito Santo que foi nos concedido, ele é o único que nos guia a toda a verdade e que nos faz lembrar da verdade. É ele que instrui verdadeiramente os homens. E rogamos então que ele opere, abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, não só o nosso, mas de todos os nossos irmãos que estão em culto, seja na igreja, seja no lar. E também os pecadores que se fazem presentes, não regenerados. Que o Senhor revele a salvação. No nome de Jesus. Amém. Então o rei Uzias, ele foi um homem que teve um sucesso temporário na vida, porque ele buscou a Deus, como eu destaquei no versículo 5. Ele buscou a Deus de todo o coração e Deus o fez prosperar. Tanto é que o período do reinado dele foram de 52 anos, mais do que o rei Davi. Ele não só obteve esse sucesso com o reinado longo, mas ele subjugou os seus adversários, os filisteus, os meunitas, os amonitas. Enfim, os homens não tinham poder contra ele. Ele era muito forte, tinha um exército muito poderoso. Isso significa, para nós, para a nossa aplicação espiritual, é que quem busca a Deus vive mais. Você quer viver mais? Busque a Deus. É promessa do Senhor. Honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue. Buscar a Deus, então, é obedecer a Deus. Não só nós vamos ter esse sucesso, mas os nossos inimigos não poderão contra nós. Porque nós estamos com a armadura de Deus, nós estamos com o poder de Deus. O inimigo não vai poder nos derrubar com as suas armadilhas, nem a natureza velha vai dominar os nossos pensamentos e corações e membros do corpo.
O mundo não vai encher o nosso coração, porque o nosso coração estará cheio da palavra do Senhor. Mas, seguindo aí, vejam outro sucesso, porque ele buscou o Senhor. O rei Uzias foi abençoado por Deus na provisão alimentar do seu reino. Versículo 10. Leamos. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. É essencial para qualquer família, qualquer nação, ter o que comer. E o reino dele foi abençoado com uma fartura imensa. Vejam, e aqui é importante, quando eu busco a Deus, Deus vem abençoar o trabalho das minhas mãos, Deus vem suprir as nossas necessidades. Se eu invisto nessa busca, né, de Deus, Deus vai suprir as minhas necessidades. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Ele foi um homem previdente, ele procurou investir naquilo que iria gerar recursos alimentar para o seu povo. Ele abre cisterna, imagine uma terra seca, é preciso ter água, fontes, né? Ele tem gado, ele tem plantio, veja que ele foi o amigo da agricultura. Nós precisamos, como o rei, investir na segurança das necessidades básicas, que é uma graça de Deus. O crente deve olhar para a formiga. A formiga, ela trabalha no verão, colhe todo o alimento, porque no inverno não tem condições para trabalhar. Então, aqui nós aprendemos com os dias que nós devemos ser sensatos e não investir os nossos recursos em coisas superficiais que não vão amanhã encher a nossa barriga, né? Suprir verdadeiramente nossa necessidade. A busca, por exemplo, pelo néctar da vida, que é o Espírito Santo, se eu buscar essa água, a água viva, é essencial para que a gente tenha uma vida cristã verdadeira. Sem água, sem o Espírito Santo, ninguém pode viver uma vida cristã. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo até aquele momento não fora dado. Então, nós precisamos buscar essa água, essa essência para a vida cristã, como o rei Uzias buscou no alimento para o sustento do seu reino. Necessitamos, irmãos, do Espírito Santo para vivermos uma vida cristã saudável. Se nós estamos secos, sem produzir frutos, é porque o Espírito Santo não está presente, a água da vida não está fluindo em nós. O nosso poço está entupido. Diz que ele cavou cisternas. É preciso tirar esses entulhos que estão impedindo a operação do Espírito Santo. Lembrem, porque os que vivem na carne, e são o entulho, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há outro elemento que se faz necessário a gente buscar, que é o elemento essencial, é a apreciação pelas Escrituras Sagradas. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Ele investiu na comida. Você precisa investir no Espírito e na Palavra de Deus. Diz o Paulo a Timóteo, diz no Salmo 1, antes do seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e de noite. O que é que vai acontecer? Se eu ter água em abundância, se eu ter o alimento, a palavra em abundância, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, tem o Espírito, tem a palavra, o desejo pelo alimento genuíno vai melhorar a qualidade da nossa vida cristã. E Pedro insiste nisso: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. Estar na presença de instrutores da palavra de Deus vai abrir porta para o conhecimento e comunhão com Deus. Diz que tinha o Zacarias, ele andava ali naquele período das visões, andava certamente com Zacarias, e ele então pôde aprender um pouco do Senhor ali. Porque Deus colocou um como os apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Então, vejam mais, o rei Uzias foi abençoado por Deus, não só num período de governo, não só combater os adversários, mas ele foi protegido, foi abençoado na área da segurança nacional. Veja no versículo 9 que diz: também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Nas muralhas eram colocadas essas torres de vigias para que os soldados ali ficassem observando o movimento interno e externo. Versículo 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos líderes, o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600, só a liderança do exército. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder e ajudavam o rei contra os inimigos. Observe o armamento. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinada para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Se nós buscarmos a Deus, Deus nos revestirá de toda a sua armadura, de todo o seu poder, e nós vamos pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada nos fará dano algum. A vigilância na vida cristã, essas torres, é indispensável para não cairmos nas tentações mundanas, carnais e malignas. Essa torre é a torre de vigia. Jesus nos adverte: vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele nos habilita a vigiar e a orar. Ele vai nos dar habilidades no uso dos meios da graça para nos dar vantagem no confronto espiritual. Lembre que o exército, eles eram hábeis no manuseio dessas armas. Deus nos dará essa habilidade, porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, Deus vai nos habilitar a saber o que fazer em determinadas situações. O obreiro não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A coragem
procedente do conhecimento da pessoa e presença de Deus, será uma muralha intransponível para nossos inimigos. Nós vamos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, eu posso dizer, ainda que o exército se levante contra mim, não temerei. O que me pode fazer o homem? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Mas, então ele foi um homem, a gente não sabe quanto tempo durou, ele foi um homem muito, que se inclinou a Deus, que buscou a Deus. E porque ele buscou a Deus, em todas essas áreas, Deus abençoava esse homem. Ele conseguiu prosperar. Esse é o segredo, irmãos. Buscar o Senhor enquanto se pode se achar. Mas hoje nós estamos tão, assim, preguiçosos em buscar a Deus e depois ficamos reclamando a ausência de bênçãos na nossa vida. Porque Deus só vai derramar aquele que pedir, aquele que buscar, aquele que bater, a porta vai se abrir. Porém, o rei Uzias, ele acabou se confundindo. Aquilo que Deus deu a ele achou que era obra das suas mãos. Ele concluiu que todo o seu sucesso na vida se dava porque ele era esforçado, porque ele era inteligente, porque ele tinha um exército. E então, ele vai entrar em ruína, a partir do 16. Uzias, apesar de abençoado por Deus, transgrediu a lei do Senhor. Leamos o 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse serviço era destinado por Deus só aos filhos de Arão. O rei era da tribo de Judá, não era sacerdote. Então, ele agora, abençoadíssimo por Deus, achou que podia fazer qualquer coisa que ia dar certo. Algumas pessoas alegam que transgridem porque não são abençoadas por Deus. Muitos estão aí, às vezes, trilhando o caminho errado, porque eu oro, pastor, eu oro, Deus não me abençoa, não recebo as coisas, eu aí apelo e vou buscar caminhos equivocados. Porém, Uzias não era assim, ele era abençoado. Mesmo assim, ele transgrediu, porque outros estão caindo, mesmo sendo abençoados pelo Senhor. Mesmo Deus dando o pão de cada dia, Deus abençoando lá, como Uzias, essas pessoas estão caindo em transgressão. Nós precisamos tomar cuidado, as bênçãos também podem nos fazer cair. Por isso, lá no provérbio diz, eu te peço duas coisas. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não suceda que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, o que é necessário é mais importante. As bênçãos de Deus podem se tornar uma pedra de tropeço quando as elevamos a um status divino. Às vezes, o que Deus nos dá, a gente confunde como se fosse uma bênção, um ídolo. O pessoal olha para o sol, para a lua, e atribuem divindade a esses elementos. Mas, na verdade, Deus colocou ali para o bem do homem, para que o homem possa usufruir. Então, o homem confunde a bênção de Deus como um Deus. Assim pode nos suceder. Diz o Senhor, guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e lhe des culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas ao Senhor
mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais povo de herança, como hoje se vê. Não adore as coisas que Deus lhe dá, adore a Deus. Sirva a Deus. As bênçãos de Deus podem, devido à nossa ignorância espiritual, nos fazer pensar que as conquistamos pelos nossos próprios méritos. Às vezes a gente está no sucesso e diz, foi eu que consegui isso. Isso que está acontecendo com o Amazias. Mas o Senhor diz assim, olha, não digas no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram as riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje. Se vê, cuidado com o que Deus lhe dá, porque isso pode levá-lo a transgredir. As bênçãos de Deus podem nos fazer pecar quando deixamos de dar graças ao Senhor pelos seus benefícios. Sim, meus irmãos, como Deus tem sido generoso. Mas cadê? Quantos estão voltando para agradecer? Quantos estão dizendo, Senhor, eu agradeço pelas suas dádivas? Quantos têm em casa, pessoalmente, e no culto público, agradecido a Deus por aquilo que Ele tem dado? Isso é ingratidão. Jesus perguntou ao homem, mas não foram curados de 10? Mas só este estrangeiro voltou para render graças. Tomemos cuidado, irmãos. Devido ao nosso coração corrompido, as bênçãos de Deus podem nos fazer perder a comunhão com o Senhor. Não confie nessas coisas que Deus lhe dá. Não confie naquilo que extorquis. Não vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponham nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. É por isso que ele vai ser ferido. Quando ele se achou poderoso, aí Deus, na testa dele. Aí ele vai desabar até o fim. Né? A nossa queda começa em nosso interior, porque o texto diz assim, Uzias se exaltou no coração, onde só Deus, o indivíduo, tem conhecimento. Sim, nós não podemos perceber isso no outro, mas cada um de per si sabe quando está se exaltando no coração. Cada um sabe. Deus está sabendo e a própria pessoa está sabendo. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Sim, isso contamina o homem. Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. A transgressão não permanecerá oculta. E diz que o rei se exaltou no coração. Ela ficou no coração, começou no coração, mas ela tem de se manifestar. Ela vai, com o passar do tempo, se manifestar através do que a pessoa fala e do que a pessoa faz. Aí ele entra no templo e pega o incenso e diz, agora eu vou oferecer incenso ao Senhor. O pecado, irmãos, nunca vem sozinho. Com ele, outras transgressões o acompanham. Um abismo chama outro abismo. É Davi, né, que comete adultério, depois mente, depois manda matar o marido da mulher. O pecado sempre tem esse poder. O rei Uzias foi repreendido pelo Senhor por causa da sua transgressão. Leamos aí o 17. Porém, entrou após ele com 80 homens do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiu ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Saí do santuário, porque transgredistes. Não será isso para a honra da tua parte. Amém. Vejam aí, Deus levantou esses homens corajosos e disse, você está errado e saia disso aí. Você não pode fazer isso. Deus irá advertir os seus filhos
para que abandonem seu caminho pecaminoso. Antes da lepra, antes do castigo, disse, olha, se arrependa. Mude a trajetória da sua vida. Diz Hebreus, estáis esquecido da exortação que como a filhos discorri convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a que recebe. Então ele recebeu uma repreensão verbal para que ele recuasse. Infelizmente ele não quis ouvir. Deus usará então indivíduos para nos repreender quando estivermos trilhando o caminho da iniquidade. Esse era o papel dos profetas. Os profetas não era para adivinhar o futuro. Os profetas geralmente se levantavam para dizer a Israel, vocês estão caminhando errado. Vocês se afastaram do Senhor, voltem para o Senhor. No geral, era assim. O Senhor advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Deus vai se utilizar da leitura da Bíblia e da exposição para chamar o faltoso ao arrependimento. Às vezes você está lendo assim a escritura, está errado, aí o versículo vai e atinge você. Aí você diz, não gostei. Aí vai para outro. E Deus atinge de novo. Aí você vai para a igreja, seja aqui ou em qualquer lugar, e Deus fala de novo. Porque Deus, ele vai falar com a pessoa. Não para o mal da pessoa, porque quer o bem da pessoa, quer que a pessoa retroceda do caminho. Foi assim que Pedro falando, vocês mataram a Jesus, diz que a multidão compungiram-se no coração e perguntaram, que faremos, varões galileus? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Deus usa a voz da consciência ainda não cauterizada para acordar o pecador do seu pecado. É aquela coisa que fica lá no interior, está errado, aquela buzina constantemente. O próprio Davi fala disso, enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Essa voz da consciência tocando, volte para Deus, saia desse caminho. É a graça de Deus na nossa vida. Não importa a posição do indivíduo na sociedade, na igreja, se estiver fazendo o que é proibido pela palavra de Deus, deve ser repreendido. Era o rei. Por que repreender o rei? Sim, assim como o nosso irmão João Batista disse a Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Mas vejam, no 19 a 20, nós vamos ver que o rei Uzias foi rebelde à repreensão do Senhor e aí foi punido por Deus. Ele não aceitou a palavra que Deus deu a ele através dos sacerdotes. Versículo 19, leamos. Então, Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote, Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Essa coisa, veja, irmão, a indignação aqui é que ele não gostou de ser repreendido. Como é que me repreende? Eu sou rei, você é inferior a mim. Como é que você tem coragem? Quem é você para falar de minha vida? Quem é você para me exortar? Ele ficou indignado. E essa indignação era uma recusa do chamado de Deus para ele, para o arrependimento. Aí Deus foi instantâneo, feriu-o na hora. A desqualificação dos instrumentos de Deus
é uma forma de rejeição da advertência divina. Deus levanta pessoas para nos levar para o caminho do bem. Mas quando nós não aceitamos o conselho que está vindo através dessa pessoa, nós estamos dizendo a Deus: eu não aceito a sua palavra. O próprio Jesus foi rejeitado, viveu em Nazaré e eles não aceitavam. De onde vem a sabedoria? De onde vem esse poder? E não creram nele. Imagine, o próprio Jesus foi rejeitado. A violência verbal ou física contra os instrumentos de Deus revela a não aceitação da exortação do Senhor. Veja que no caso de João Batista, quando Herodes é exortado a largar a esposa, ele fica indignado com isso, e o que é que faz? Manda prender João Batista. Veja sempre como é que reage uma pessoa que não quer se arrepender. Abandono da congregação, depois de ouvir uma repreensão, é uma evidência que a pessoa não aceita a repressão que vem do Senhor. Aí ele vem na congregação, ou o presbítero chama, o conselho chama e exorta, aí a pessoa se sente ofendida e diz: não venham mais aqui. Mas ele não está rejeitando a igreja, ele está rejeitando o Deus da igreja que mandou chamar a atenção dele. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, as palavras que Jesus era o pão, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: isso vos escandaliza? Eles ficaram escandalizados. Muitos saem da igreja ficando escandalizados com a dura verdade. Deus pode, irmãos, nos punir em qualquer área da vida se não houver arrependimento da nossa parte. As pessoas só dizem que doença é do diabo e que Deus é a cura. Aqui diz que Deus o quê? Feriu. Vocês lembram outra pessoa que Deus feriu com a mesma doença? Miriam, porque falou contra o servo Moisés, que Deus havia escolhido, e ela ficou leprosa durante 7 dias. Deuteronômio diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, e maldito será no campo. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. O Senhor fará com que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, inflamação, com calor ardente e a secura, e com crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. O céu sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da sua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Deus que abençoa, e abençoou muito esse homem, agora foi contra ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas se Deus for contra nós. O objetivo dessa disciplina do Senhor é levar o faltoso ao arrependimento. Deus não quer destruir. Deus fere para que ele pense, reflita. Ele não morreu imediatamente, né? Ele teve tempo, certamente, de refletir sobre isso. A gravidade da falta atrai um castigo correspondente ao faltoso. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aí eu termino no versículo 21. O rei Uzias foi privado das atividades públicas e privadas, devido à natureza da impureza da sua doença. Assim, ficou leproso o rei até o dia da sua morte. A doença não saiu, ele ficou com aquela doença. Não sabemos se ele se arrependeu, não temos evidências disso. E morou por ser leproso
numa casa separada. Na verdade, ele deveria ser excluído da cidade, mas botaram ele numa casa separada, porque foi excluído da casa. Nunca mais ele pôde entrar na casa de Deus, a partir daquele momento que ele pegou incenso. E Jotão, seu filho, tinha a cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Leamos o 22. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho. Ele quer dizer que ele foi colocado no cemitério onde os reis eram colocados, mas não junto das sepulturas dos reis, porque uma vez que ele foi leproso, morreu leproso, ele ficou à parte, não pôde ter a honra da galeria ali por causa da doença dele, né? A sensação de impureza, que é a lepra que causa, afeta o homem ainda não endurecido pelo pecado. Imagine ele naquele estado. Meus irmãos, que nós possamos desejar ser como Uzias na primeira parte da vida dele. Vamos buscar a Deus. Agora lembre, Deus abençoa, mas também se eu abandono, Deus vai pesar a nossa mão. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Levantemos. Meu Deus, está escrito para o nosso exemplo. Eu peço por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração que te busque, mas te busque de todo o coração. Não só o momento da nossa vida, até que nós deixarmos essa vida, Senhor, seja o nosso alvo, buscar o Senhor. Não por causa das bênçãos, mas por causa do Senhor, que é maravilhoso, que é bondoso, que é generoso. Senhor, nos livre da soberba, nos livre de atribuir a outros aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Guarde o nosso coração, Senhor, livre-nos disso, ó Deus. Ó Deus, eu peço por Gabriela e peço, ó Deus, por Leda, abençoe suas filhas no nome de Jesus. Sabemos que é prova, as provas vêm, ó Deus, como moveu sobre a vida de Jó, e o diabo sempre argumentou que quando vem um drama na saúde, as pessoas vão abandonar o Senhor. Que jamais isso aconteça com as tuas filhas, no nome de Jesus. Que elas recebam a mesma graça que Jó recebeu, que enfrente com o poder do Espírito, com fé, com esperança, para a glória do teu nome, meu Deus. Abençoe. Abençoe agora as crianças, abençoe os adolescentes, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e também os adultos. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Podem sair os adolescentes.